A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui hoje para estudarmos mais um pouquinho a palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem e hoje nós queremos continuar o nosso estudo sobre uma vida movida com um propósito. Hoje é a nossa segunda lição e hoje nós vamos falar sobre o fato que você e eu não somos um acidente. Você não nasceu por acaso. Você não foi trazido a essa vida por puro acidente. Incrível como Deus descreve o propósito que Ele tinha em criar você e a mim. Eu sou teu Criador, você estava em meus cuidados mesmo antes de nascer, assim diz o Senhor. E tem mais, você é um ornamento para Deus. Você já algum dia pensou sobre ser um ornamento? Pois hoje eu coloquei um ornamento aqui. Recebi esse lindo colar de pérolas de um senhor que ele já tinha mais de 90 anos. E ele disse que a esposa dele usou esse colar quando eles casaram. E ela já havia falecido 4 anos antes dele me dar esse colar. E ele disse: eu acredito que você é a única pessoa que vai valorizar este colar como minha esposa valorizou. Ele tinha mais de 30 anos mais do que eu creio 30 anos mais do que eu. E eu chamava ele de meu segundo pai. E ele me deu esse ornamento. Ele disse: só você fica linda com esse ornamento. Agora eu fico pensando, como será que Deus estava pensando quando Ele descreve que nós, o povo dele, somos um ornamento para Ele. E lemos isso em Isaías 49, versículo 18. E ali diz o seguinte: levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. De todos estes te cingirás como ornamento. Você e eu somos um ornamento para o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Nós não somos uma mera coincidência nesse mundo. Talvez o nosso pai, nossa mãe não nos planejou. E mesmo se eles disseram: está na hora de ter mais um filho. O pai e a mãe não têm condições de entrar em seu DNA e dizer assim: eu vou escolher esse DNA. Meu filho vai ser ruivo, de olhos castanhos, eu vou fazer com que ele tenha 1,99 m de altura, vai ser muito lindo e assim por diante. As características vão ser assim, assim, assim. Nós não temos como escolher isso. Todos nós somos surpreendidos quando o filho ou a filha nasce. Nós não temos nem como escolher qual gênero que vai ser. Deus escolhe isso. E tem mais, é nosso Deus que coloca em nós o sopro da vida. Não tem como fazermos qualquer meio pela química um ser humano, se Deus não coloca o sopro humano, o sopro dele, sopro de vida nesse ser humano, ele não vai viver. Temos que entender que o ser humano necessita do sopro de Deus para viver. E quando você e eu fomos criados, Deus colocou em nós o sopro de vida. Se Ele não quisesse que você existisse, poderíamos tentar engravidar 1000 vezes nós mulheres e não ia adiantar nada, porque se Deus não coloca
naquele ser humano sopro de vida, jamais haverá vida. Portanto, baseado nisto, hoje nós vamos conversar sobre você e eu. Não somos mera coincidência. Não somos acidente. Vamos ler mais alguns versículos para somar para esse lindo assunto. Salmo 139, que a maioria de nós conhece, versículos 14 a 16, Davi se expressa dessa forma. Agora veja bem, isso é uma expressão do ser humano que chegou à conclusão que ele está falando. E Deus permitiu que fosse colocado em suas escrituras, porque Ele quer que você e eu meditamos nisso. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Veja bem, tudo isso já foi escrito sobre nós, o que iria ter em nós, quando nem um dia ainda existia, antes de nós sermos formados, antes de nós vivermos, já foi escrito no DNA. Dentro do DNA que existe nos nossos pais, aquele óvulo que ia ser escolhido quando é fecundado o ser humano, o óvulo é fecundado, o ser humano nasce, naquele gene já estava escrito, já estava tudo escrito como iria acontecer. E creia-me, quem escolhe qual é o óvulo que vai ser fecundado é o nosso Deus. É incrível como nosso Deus tem tudo sob controle, nada nesse universo pega Deus de surpresa, Ele sabe tudo. Isaías 44, 2 diz: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Deus escolheu a cada um de nós como Ele nos faz e quando nos faz. Deus escolhe. Portanto, você e eu não somos um acidente. Você e eu não nascemos por puro acaso. Tua vida e a minha não foi um erro, como o diabo tenta nos fazer pensar. Você não foi concebido por acaso, ou porque teus pais não souberam fazer planejamento familiar. Você foi plano de Deus, o Altíssimo, mesmo que não tenha sido planejado pelos pais. Deus tinha um propósito para você existir e viver. E Deus quer que você busque a Ele para encontrar esse propósito. Ele quis te dar vida e Ele te deu o fôlego da vida. Se Ele não tivesse dado aquele fôlego de vida, você jamais teria vivido. Gênesis 2:7 diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem aqui significa o ser humano. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Nenhum de nós podemos ser uma alma vivente se de fato não temos o fôlego da vida que vem de Deus. Eu quero que você medite sobre isso um pouco. Desculpa a interrupção, minha garganta engasgou, ficou seca e tive que tomar uma água.
Acontece, né? Somos seres humanos com esse corpo que muitas vezes, quando a gente quer fazer uma live, quer fazer um vídeo, a gente quer que dê tudo certo e aí a gente acaba engasgando na secura da garganta da gente. Mas vamos em frente. Como estávamos falando, você e eu fomos formados por Deus. Ele nos deu o fôlego de vida e Ele nos fez alma vivente. E a Bíblia nos diz mais, e nós vamos estudar nas futuras lições, como Deus nos criou em sua imagem e semelhança. Eu tenho uma pergunta para você. Se Deus nos deu fôlego da vida, nos fez alma vivente, Ele nos criou na sua imagem e semelhança, você acha que um puro acidente poderia criar uma pessoa nesse nível de sermos na imagem e semelhança de Deus? Ah, mas eu fui por acidente. Não, você não é. Deus tem um plano para a sua vida, um propósito eterno. E tua vida não termina quando você para de viver nesta terra. Existe uma vida além da morte que nós conhecemos aqui. E a morte aqui é simplesmente nós saímos desse corpo físico. Se nós aceitarmos o plano que tem para nós, Deus tem um plano eterno. E por causa disso que Deus enviou seu Filho amado para essa terra, para que todo aquele que nele crê tenha vida e não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa, em outras lições nós vamos a ler esses versos onde diz que nós fomos inscritos nas palmas da sua mão, nós fomos gravados na palma da sua mão, nós fomos inscritos no livro da vida. No dia que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você na realidade recebe um certificado de nascimento lá no céu. No reino dos céus você é registrado com nova certidão de nascimento. E glória seja dada a Deus por causa disso, porque você e eu podemos saber que tua vida não termina aqui quando todo mundo vai, te leva lá pro cemitério, teu corpo e assim por diante. Não, a vida continua. E o que acontece com aqueles que não recebem a Jesus como Salvador? Eles não vão viver no reino celestial. Em futuras lições nós vamos saber, estudar e conhecer o que a Bíblia nos diz, o que vai acontecer com a pessoa que não aceita Jesus. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre, foi Deus que planejou a sua vinda a esse mundo. E a Bíblia nos ensina que Deus vai cumprir o seu propósito em sua vida. Vamos meditar um pouquinho nos versos que lemos acima. Você já pensou quando Davi escreveu esses versículos? É tão maravilhoso como foi feito, maravilhoso são as obras de Deus. Os meus ossos não te foram encobertos. Deus sabia exatamente como Ele fez cada célula dos nossos ossos, do nosso cérebro, de todos os nervos que correm no nosso corpo, todos os órgãos que existem, os órgãos vitais e tudo que existe em nosso corpo foi realmente feito de uma forma maravilhosa. Ainda quando o meu corpo não tinha nem forma, diz ele, no teu livro todas essas coisas foram escritas. Quer dizer que Deus escreveu no livro dele como Ele ia nos criar? Aham, exatamente.
Você e eu não fomos pura coincidência de chegar nessa terra. Você está começando a compreender o propósito que Deus tem para você. E Deus quer que você seja movido por esse propósito. Deus, quando Ele trouxe você aqui, Ele tinha um plano para a tua vida. Lendo os versículos 15 e 16 do Salmo 139, diz: os meus ossos não te foram encobertos. Quando fui no oculto, fui formado. Aqui, o oculto, essa frase significa algo que não é visível para o olho humano, naquele momento no qual está sendo formado. Após algumas semanas, a ciência tem os equipamentos para averiguar o mesmo, porém, no momento que fomos formados através do DNA do óvulo, quando foi fecundado, apenas o Criador vê. Ele vê tudo e tem ciência do mesmo. Oh, glórias! E Deus nos faz com um propósito e Ele nos dá o sopro da vida. Se Deus não fizesse tudo isso, não existiríamos. Quer dizer, para o fato de nós chegarmos à vida, não pode ser um puro acidente, porque Deus tem que ser parte de tudo isso, portanto não é acidente. Quando fui entretecido nas profundezas da terra e os teus olhos viram minha substância ainda informe. Aí ele segue no próximo verso, diz: todos os dias foram ordenados para mim. Deus ordenou cada dia que você e eu vivemos. Glória a Deus, aleluias. Não existe coisa melhor de saber que Deus sabe todos os dias que você e eu viveremos. E se fôssemos pura coincidência ou acidente, se é um acidente, não dá para saber o futuro. Está começando a compreender o pensamento de Deus em torno disso aí? Eu acho que a gente consegue somente falar, tirar a crosta de cima. A gente não consegue nem chegar nas profundezas dos pensamentos do nosso Deus que Ele tem por nós. A gente só consegue tirar a casca de cima. A gente sabe um pouquinho. Mas esse pouco que Ele nos revelou é o suficiente sabermos que Deus tem um propósito. Isto Ele fez por uma razão específica. Pode ser que teus pais não te planejaram naquele dia, mas Deus te conheceu de antemão. Ele não faz nada por acidente. Veja em Tiago 1,8, diz o seguinte: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Somos especial para Deus. Primícias da criatura significa o número 1 lá em cima das suas criaturas. Você e eu somos primícias de sua criação, gerado pela palavra da verdade. Oh, glória! Lemos mais ainda Isaías 45:18, diz: porque assim diz o Senhor teu Criador, o Deus que formou a terra, e Ele o fez, e Ele a formou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus fez um lugar lindo para você e eu podermos viver. Ele criou a terra para que ela fosse habitada. Ele teve um objetivo, porque fez a terra e toda a plantação, e porque fez o jardim do Éden e colocou todas as plantas aqui nesse planeta. Alguém tinha que inventar todos esses tipos de plantas que iriam nos dar nutrição. E Deus providenciou tudo
que necessitamos para viver nesta terra todos os dias que Ele planejou de antemão. Amém? Glória a Deus. Agora quero te perguntar algo. Por que Deus fez tudo isso desta forma? Criar um planeta, o cosmos, o ambiente, o habitat, tudo para você e eu, os seres humanos, vivermos por acaso, mero acidente? Faria sentido Deus fazer um planeta tão maravilhoso para colocar seres humanos aqui nessa terra que são puro acidente? Eu acho que não. É claro que não. Era plano de Deus, oh glória! A Bíblia diz que Deus é amor. Não diz Ele tem apenas amor por nós, e sim, Ele é amor. Muitas vezes ouvimos pessoas dizerem, não amo mais fulano ou fulana. Amor não é um sentimento. Porque se assim fosse, Deus seria um sentimento. Baseado no seguinte verso. 1 João 4,16 diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está no amor está em Deus e Deus nele. Se Deus é amor, amor não pode ser um sentimento, porque Deus é amor. E se nós nos ligamos em amor com alguém, nós estamos nos ligando em Deus nessa pessoa. Porque amor, Deus é amor. E se Deus é amor e nós dizemos eu amo essa pessoa, significa eu estou conectado em Deus com essa pessoa. A essência da vida. Oh glória! Aleluia! Semana que vem vamos estudar um pouquinho mais, e até lá eu desejo que você pense nesse fato de Isaías 49:18. Todos estes te cingirás como ornamento. Você e eu somos ornamento de Deus. Oh glória! Aleluia! Você é importante, não se esquece disso. Na próxima lição, terceira lição, nós vamos falar sobre movido pelo amor de Deus. Já que Deus é amor, nós somos movidos pelo amor dele. Pensa nisso e não esquece de compartilhar esse amor de Deus com alguém durante essa semana. Nós acabamos de ter a semana da Páscoa. Celebramos o fato que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Celebramos o fato como o Filho dele veio, deu sua vida lá na cruz por nós e ele ressuscitou. Oh, glória! E a Bíblia nos diz que uma vez que aceitamos Cristo em nosso coração, nós morremos com Cristo na cruz e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. É por causa disso que nós somos nascidos de novo. É profunda essa lição, eu sei, mas Deus vai nos esclarecer tudo. Um grande abraço para todos vocês e fica com Deus na paz do Senhor. Até a próxima. Já que eu não fiz esse estudo no sábado, está aqui hoje para você. Deus te abençoe. Até a próxima.